Retomamos, digamos, o depoimento do Sr. Vieira Pinto sobre o seu irmão, Dom Manuel, para falar, então, dar continuidade e para falar, digamos, dessas memórias mais íntimas, mais próximas, que poderão ser úteis para Mas o então fim. já falámos, ele como padre, enquanto não foi diretor do Movimento para o Mundo Melhor, e diretor e espiritual do Seminário de Vilar, ele chegou a acumular. Ele como padre, para mim, eu tenho essa experiência, ele criou um dinamismo religioso, mas não fanático, junto dos jovens, através da JOC, fantástico. Isso para mim foi... mas fê-lo com naturalidade, não é? Fê-lo com naturalidade. Agora, passando para o tempo em que ele é o diretor, deixa o lar, que não podia continuar à frente mas eles nunca mais o abandonaram, os trabalhadores. No Movimento para o Mundo Melhor, ele também, parte do seu tempo, estava em Lisboa e estava no Porto. E então, em Lisboa, tinha vários auxiliares, como tinha no Porto. E aí está, arranjou também lá um casal, amigo como família, excepcional. Foi onde ele passou os dias que esteve a seguir à Páscoa, antes do 25 de Abril, quando veio de Nampula. Quando foi expulso. Quando foi expulso de Nampula. Foi que era no Quartais, o João Ribeiro da Costa e a Madre de Deus. Um casal excepcional para mim. E que também não me percebo. Eles, ou o motorista deles, é que conduziam o meu irmão para todo lado. Não é? Eu recordo-me que nessa altura, quando o Dom Manuel foi exilado, ele falou que foi acompanhado por 4 agentes da polícia da DGS, da ex-PID DGS, e que durante toda a viagem veio ouvir Amália nessa viagem. E curiosamente acho que ainda trauteava algumas músicas de alguns fados da Amália. O que eu me recordo ele ter contado é que, antes de sair do Paço, a irmã Paulina, que era o que estava à frente do Paço, deu-lhe umas amêndoas da Páscoa, porque isto foi na Páscoa, não é? Pois foi. Aliás, ele foi claro a dizer: eu saio por imposição do governo, contra a minha vontade. Então trouxe as amêndoas. E no avião partilhou as amêndoas com os agentes. Portanto, os agentes cumpriram a missão dele. Claro, não, ele disse, perguntaram onde quer ficar. Disse, não, levem-me ao Cartaz. Eu fiquei, ficou no Cartaz. Não houve nada. E os agentes, quanto a mim, não foram os culpados. Claro, O culpado foi quem deu ordens superiores para ele ser expulso. Portanto, eles cumpriram a obrigação dele. Mas aí está, isto a propósito de que era uma pessoa que não tinha ódio a ninguém, não tinha ressentimentos, digamos, não tinha nada que estar a dar as amêndoas a quem estava ali sob vigilância, não é? 2 agentes, mas não, senhor, conversaram e partilhou as amêndoas com e lá da música da Amália. Isso não me lembro, não me contou. Contou. Isso não me contou. Mas no movimento, de facto, a ação dele, eu acho que o movimento até foi um pouco a continuidade da ação que ele desenvolveu a nível da Igreja, a nível de Porto. Porto e concelhos vizinhos, não era só a cidade do Porto. Rio Tinto, Gondomar, Vila Nova de Gaia, tudo isso. Eu digo isto porque ele, uma das coisas que implementou nos lares foi o desporto. E o principal desporto que nós tínhamos, que era o mais baratinho,
Era o voleibol e o ténis de mesa. E eu ainda joguei bastante ténis de mesa, e então tínhamos torneios inter-freguesias da cidade. Né? De noite lá íamos. Tá? E depois ele também já presidia quando era a distribuição lá do prémio, que era o Conselho. Mas ele, havia uma coisa que era essencial, era o desporto. Porque eu devia ter os meus 16, 17 anos e também trabalhava, estudava e comia mal, alimentava-me mal e andava bastante mal. Ele levou-me a um médico. Depois o médico esteve a conversar e depois esteve depois a conversar com ele. E eu disse, Pedrinho, o que é que o médico diz? Olha, sabes que tu precisas alimentar-te melhor e vais fazer desporto. Pratica desporto. Portanto, o desporto também é uma coisa essencial para jovens, até para nós, para os mais velhos. E, de facto, mas o que eu quero dizer, ele avançou para um momento para um mundo melhor e foi uma continuidade mais alargada do movimento que ele tinha criado já a nível da Igreja da cidade do Porto. E, portanto, o mesmo dinamismo criou em Lisboa também. Exatamente. No entanto, as conferências que fizeram a história foram as conferências do Palácio de Cristal do Porto. E do Pavilhão dos Desportos em Lisboa? Também. É inacreditável como é que nesse tempo, com enfim, meios de publicitação reduzidos, conseguia juntar 10, 12 mil pessoas nessas conferências, quer no Pavilhão dos Desportos em Lisboa, quer no pavilhão É o que eu digo, atual que de facto as pessoas aderiram a uma possibilidade da renovação da Igreja. E, portanto, houve essa renovação. Não é? Pois houve aquela história até da Capela do Rato também, quando se juntaram lá alguns católicos e foram, não sei se alguns foram presos até, não é? Havia essa perseguição. Mas eu também não compreendo porque é que o meu irmão não foi preso por aquilo que dizia nessas conferências. É uma coisa que... E digo-lhe mais, se de facto estou convencido que se o governo de então não quisesse que ele fosse bispo, ele não era bispo. Sim, se de facto o prendem, o expulsam e a Igreja não faz nada, quer dizer, o governo tem esse poder, também tinha poder para dizer, não senhor, esse senhor não pode ser bispo. Portanto, e ele foi dos bispos mais novos da Diocese de Porto. Mas o ter ido para Moçambique não é assim uma espécie de um exílio diplomático. É. Aliás, o que diziam, tipo de brincadeira, mas era verdade. O que diziam os políticos desse tempo, não, ele agora já não pula. Foi para não pula e agora já não pula. Ele, aliás, a primeira diocese que foi dirigir foi para Beira, o bocado falou da Beira. Esteve na Beira. E a propósito disso, eu queria referir o seguinte, que isso acompanhei. O que eu acompanhei tenho bem vivo. Não é? Há muitas outras coisas que me contou, outros me contaram, mas há outras coisas que eu acompanhei. Ele interessou-se, mas já estamos agora como bispo de Moçambique. A Universidade Católica de Moçambique deve-se, a criação da Universidade Católica deve-se essencialmente a ele. Hoje podia já existir, mas a criação naquele tempo da Universidade Católica de Moçambique deve-se ao Dom Manuel Vieira Pinto, apoiado em Portugal pelo atual Cardeal Patriarca. O atual Cardeal Patriarca era professor e diretor da Universidade Católica de Porto. E eu fui, pelo menos, 2 vezes com o meu irmão a uma reunião que ele teve com o Cardeal, naquela altura. Era padre. Mas foi ele que, de facto, foi a Universidade Católica de Porto que se interessou a pedir persistência, o projeto foi criado, tudo foi...
e havia lá também, que era padre, mas era o doutor Arnaldo Pinho, criaram um projeto e teve origem, então criaram a Universidade Católica da Beira. Começou na Beira também, Universidade Católica, o ensino superior, porque para o meu irmão há uma coisa muito importante. O homem também se liberta da escravatura, digamos, através da instrução e da cultura. E de maneira que a luta que ele teve, de facto, para que em Moçambique e em Nampula houvesse o ensino primário, o ensino o ensino superior. E conseguiu o ensino superior. E através até da catequese, foi formando também alguns professores para avançar com o ensino em Nampula. Mas a Universidade, vou quero dizer, a Universidade Católica em Moçambique deve-se essencialmente ao esforço e ao interesse que o meu irmão desempenhou junto da Universidade Católica do Porto. E quem o ajudou muitíssimo nisso foi o atual Cardeal Patriarca de Lisboa. Era esse aspecto sobre a educação, porque isso acompanhei, não é? E sei o que ele Sr. Vieira Pinto, relativamente digamos, à pastoral do Dom Manuel em Moçambique, e atendendo, digamos, à mensagem, eu diria quase profética, que ele propagou e, portanto, anunciou a partir da Catedral, não poderá haver, digamos, uma ideia que, que seja subjacente ao movimento das Forças Armadas, digamos, pelo menos na rejeição do regime e do colonialismo em África da parte do governo português. Bom, não é propriamente... Porque parece entender-se na mensagem dele uma ideia... Nesse aspecto do colonialismo, ele não entrava, lá estamos um pouco na política, não entrava muito nisso. Agora, o que ele era pela independência dos povos, exatamente, pela autodeterminação, exatamente, e foi por isso, não foi por ele ter se insurgido quando publicou aquele documento, o Imperativo de Consciência, repensar a guerra, exatamente, em Moçambique, não foi porque ele de facto dizia e escrevia que os povos de Moçambique têm direito ao seu próprio destino, à autonomização e à sua independência. Portanto, não foi propriamente por ele ter criticado a ação do exército. Sim, sim. Agora, o que ele sabia, o bispo e depois arcebispo, passou a arcebispado, que entendia que o povo de Moçambique tinha direito à sua autodeterminação e à sua independência. Criticar o colonialismo e tal, não ouvi, embora, em boa verdade, eu que estive lá, quer dizer, não compreendo certas coisas. Sim, era mais uma questão de princípio. São mentalidades que se criam, não foi só com o Salazar. Isso já vem, estamos em África há centenas de anos, e não se compreende em países ricos como Angola e Moçambique. Quando eu fui para lá, em 1963, eram andrajosos e descalços, quer dizer, e o interior, quer dizer, Luanda, tudo muito bem, aparecia uma pequena Lisboa, saías dali, era uma miséria, não é? E só cubatas, é uma miséria. Nem criaram quadros. E a Igreja teve a sua culpa também. Não havia um bispo negro antes do 25 de Abril, havia em Angola e Moçambique. Eu julgo que não. A maior parte dos bispos de Moçambique, de Nampula, foi o meu irmão que os criou. Não havia.
No exército, a mesma coisa. Não havia generais negros no exército. E foi isso que nós cometemos o grande pecado. Porque nós nem sequer sabemos copiar. Quer dizer, o nosso mal é que do domínio político é que nós nem sequer sabemos copiar o que é que fazem os países mais prósperos que nós. Porque nós, por exemplo, Angola, estávamos mesmo a partir com a União Sul-Africana. É um dos países mais ricos que vivem e que, na altura em que eu lá estive, era a minoria branca e, assim, uma parte são holandeses, de origem holandesa, são mais racistas do que nós, não é? E era a minoria branca e continuam lá, não é? Mas a história da África está por fazer. Não se compreende que o interior da África, ao fim de 400 anos, tão mal, e principalmente as pessoas a viver tão mal. Era o negrinho da África, nós considerávamos, metiam-nos na nossa, não sei se é do tempo em que punham nas igrejas um negrinho a abanar com a cabeça a pedir umas bolinhas, não é? Havia nas igrejas um negrinho com a cabecinha a agradecer e a receber as molinhas. De maneira que criaram em nós a mentalidade de que o negro, outra coisa que o meu irmão não irritava-se, quer dizer, não perdoava, irritava-se, ficava irritado. Se dissesse, olha, o preto não, negro, não sabe, não podiam ser pretos, eram os negros, não é? Os negros. E, portanto, tinham a mesma dignidade e a mesma capacidade, e ao fim e ao cabo, ao fim de tão pouco tempo, eles estão a demonstrar que, de facto, é um povo muito capaz, não é? Assim que já passaram graves problemas. Uma das coisas, estávamos a falar de Moçambique e da ação do meu irmão como bispo. Sim, e na mensagem quase profética, porque ele, no fundo, antecipa aquilo que depois no 25 de Abril reivindicam para os povos africanos, não é? Exato. Ele antecipou uma mensagem dos tempos do devir, não é? Eu faço muito este paralelismo e esta antecipação, muito bem. digamos, porque de facto ele tem uma mensagem, digamos, que a mantém depois da libertação do Moçambique, não é? No que respeita ao respeito pelos povos, mesmo já depois de poder ter passado para a Frelimo. O irmão tem a mesma linha. Exatamente. O irmão tem a mesma linha. E consegue, e isso também sou testemunha, porque eu estive presente à representação da família, eu e mais a minha esposa, quando o meu irmão fez os 25 anos, digamos, as bodas de prata, como bispo de Nampula, não é? E eu estive lá. Como sabem, eu estou a dizer que há uma grande maioria das pessoas que não são da Igreja Católica, são muçulmanos, não é? Mas há toda uma simpatia do povo, independentemente de ser cristão ou não ser cristão. E eu digo isto porque no dia em que foi celebrado e em que apareceram todos os bispos, eram precisas 10 igrejas para caber tanta gente, aquilo não eram só católicos. Estavam lá pessoas, muita gente que era de... Portanto, ele tinha, de facto, precisamente por causa dessa sua independência, e dizia coisas que muita gente gostaria de dizer e tinha medo de dizer, não é? Aliás, também aqui, antes do 25 de Abril, ele era capaz de dizer coisas, mesmo acredito que havia sacerdotes e padres na nossa igreja que gostariam de dizer certas coisas contra o governo, mas não tinham a coragem era de o dizer, não é? Ele dizia-o frontalmente e sem medo, não é? Por isso é que naquele tempo em que Samora Machel toma conta, ele tem a coragem de chamar a atenção de Samora Machel de que a guerra civil tinha que acabar. Não é? Olha, um desabafo do Samora Machel para com ela foi de que não contava que as nossas forças armadas portuguesas
abandonasse então depressa Moçambique, porque não tinha quadros. Portanto, aquilo caiu no zero, praticamente. Eles pousaram as armas e vieram todos embora. É por isso que eu digo que a história está por fazer. Ninguém pode pôr a mão nas Forças Armadas, estão sagradas, não é? Mas que se fizeram muitas asneiras, fizeram. Porque havia de haver um período de transição. Se de facto as Forças Armadas acabaram por reconhecer que os povos tinham direito à independência e à descolonização, então havia um acordo com eles, vamos lá, vocês vão lá o que precisam de nós, e ajudavam-nos até a criar os próprios quadros e a organizar a administração, que não é fácil, não é largar as armas, agora tomem conta disto. Ele ficou no vazio. E Samora Machel teve esse desabafo com o irmão. As Forças Armadas portaram-se mal. Eu esperava que eles se mantivessem aqui para me ajudar, e o que não aconteceu. Mas ele, amigavelmente, impôs-se perante o de Lacana também. Se não tínhamos guerra civil, eu desconfio que ainda hoje estávamos em guerra civil em Moçambique, não? Nunca mais se entendia. O Dom Manuel tinha uma grande admiração pelo povo Macua. Quem? O povo Macua. O povo Macua está ali. Fazer demonstrar dela aquela escultura. Não há dúvida que por detrás dele estava a força popular. Agora, é quase uma coisa instintiva, sabe? As pessoas precisam de um líder, já reparou? Nós precisamos de um bom líder. Verdade. Quando fulano é um ditador, nós precisamos, seja do PS, seja do PSD, precisamos de um bom líder, que seja justo, que seja sério e que procure, de facto, que haja outra aproximação entre as pessoas. Quer dizer, eu, pessoalmente, não aceito, e depois as televisões ainda falam em lucros de milhões. Eu não aceito que se dê um desgraçado de um trabalhador 600 euros líquidos, que tem família, tem isto, tem aquilo, tem que pagar renda, e se dê 15, 20 mil, 30 mil até, porque é o senhor engenheiro, o senhor diretor, ou o senhor familiar de um deputado. Quer dizer, que se permita uma coisa dessas. Então nós, o que nos vale a nós portugueses é a nossa própria natureza. Porque nós, de facto, estamos a ser muito pouco solidários. E nós, nos tempos que correm, de facto, o mundo deve ser mais solidário. Nós devíamos ser mais solidários. A mensagem do Dom Manuel está perfeitamente atualizada. Está Perfeitamente atualizada. Continua atualizada. E a Igreja nisso encaixa neste mundo. É que podia e devia ter um papel fundamental. Está a perceber? A Igreja, os doutores da Igreja, que deviam ser os doutores da Igreja, eu acho, por exemplo, uma das reformas, não tem nada, pode ser que o rapaz queira ir cedo para o seminário, mas devia fazer o 12º ano, quer tirar o curso de Teologia, tira o curso de Teologia, é doutor da Igreja, pronto, toma conta da administração religiosa de uma freguesia, 2 ou 3, pronto, que é que há de ser o seu padre e que passa a vir a celebrar missas. Não, o importante é a ação social da Igreja. Sou católico, praticante, mas sou católico. Porque uma coisa que me aborrece é que estamos neste ritmo e o que está em causa fundamentalmente visitar os doentes, visitar os presos, tudo isso, acompanhar os jovens, é importante. O jovem faz a sua comunhão solene, acabou, cai no vazio, e a Igreja depois não lhe diz nada. Meu irmão nisto, de facto, foi diferente. Foi um homem da Igreja diferente. E tinha, isto a propósito, de facto, independentemente de serem católicos ou não, tinha a força do povo atrás dele. E daí, digo eu, que também, isso era um facto porque merecia o respeito dos líderes. Eles sabiam que por detrás do bispo de Nampula estavam todos os outros bispos, mas estava essencialmente o povo de Moçambique. Exatamente. Aliás, há umas imagens, há uns registros da RTP, quando o Dom Manuel foi expulso
antes do 25 de Abril, não é? Uns dias antes do 25 de Abril, quando foi expulso de Nampula, em que o povo de Nampula fez uma manifestação com tarjas a dizer: queremos o nosso bispo. Portanto, isso há registros disso. Meu irmão é engraçado, ainda estava aqui, e já agora permita-me que lhe diga assim, sabe qual foi o maior sofrimento do meu irmão? Foi quando começou a ver que não tinha capacidade para escrever, e eu devo ter ainda, ele deve estar em ali, o último rascunho dele, em que ele diz: são 2 da manhã, não consigo dormir nem escrever. Porque foi um homem que não se dava sem atividade, sem trabalho. E quando foi para o Porto, eu não tinha aqui condições de enfermagem, de tratamento, e ele pediu ao colega dele, que foi colega e amigo, Dom Armindo: diz: Armindo, dá-me trabalho, porque eu quero trabalho, quer alguma coisa para trabalhar. Não dava viver sem poder escrever. E, sobretudo, ele... E sofreu com ele isso. tinha... E adorava as visitas. Ele, a última visita que teve aqui, pode-lhe dizer depois, ficou encantado. Comeu bem, só falava nisso. Foi quando o padre Vilas Boas veio. Sim. Foi a última. E ele, em certa medida, entrevistava. Entrevistava. Mas meu irmão já estava a tocar. Há uma entrevista do TSF. Já, mas meu irmão já tinha dificuldades, não é? Mas o padre Vilas Boas foi compreensivo, foi fantástico para ele. E meu irmão ficou encantado com a visita dele. Pode dizer isso. Enfim. Sem dúvida. Agora, eu julgo que dissemos o essencial acerca do meu Não, irmão. há um aspecto que eu gostava, de dar como testemunho também, que é o facto de um dia o Dom Manuel ter falado de um episódio que se passou com um casal moçambicano na Diocese, em que a mulher, ou a rapariga, portanto, veio acompanhada com o marido e vinha muito pesarosa porque não conseguia ter filhos. E, portanto, o casal já estavam casados há vários anos e não conseguia ter filhos. E o Dom Manuel, portanto, abençoou-os, não é? E disse: olha, a próxima visita que me fizeres, há de trazer um menino. E assim aconteceu. Sim, portanto, isto foi um episódio que ele testemunhou e que eu guardo na memória, não é? E não deixa de ter, digamos, É um episódio idêntico ao que aconteceu com a minha família, é que só nasceram raparigas e foi preciso ir para o seminário para nascerem dos rapazes, não é? É assim. Mas este aspecto era importante, que nós estávamos a falar da Guerra Civil. Exatamente. Há um apontamento, já vi, de que meu irmão estava atento. Houve as primeiras eleições em Moçambique e ele foi ao contactar lá a Cama, contactou, pedir-lhe: você vai aceitar o resultado das eleições. Está escrito. E o de La Cama fez a vontade. Aceitou o resultado das eleições. Que ele teve, de facto, no que diz respeito à pacificação em Moçambique, por questão da Guerra Civil, ele teve um trabalho enorme e fez, de facto, muito por todo aquele povo. Estava ali de um lado e do outro, martirizado, não? Estou convencido, até os últimos acontecimentos que aconteceram, talvez não tivessem acontecido. Aqueles massacres que recentemente houve lá no Moçambique, não sei. Pronto. Olha,
É assim, e veja, também ali é engraçado, um homem que atraía multidões, um homem que atraía multidões, e teve na missa do seu funeral, presidida por Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, 4 pessoas. Porque estávamos com Covid e não era permitido que as pessoas estivessem presentes. Ninguém, nem da Casa Sacerdotal, puderam. Portanto, morreu no silêncio e foi sepultado. Eu entrei na igreja. Não me deixaram estar lá. Eu entrei na igreja porque disse que era a família, porque estavam a impedir as pessoas de. Mas há essa observação. O homem que atraiu multidões. É verdade. E nem sequer na missa do corpo presente pôde ter os seus amigos. É verdade. É isso. Acontece. Dom Manuel, a propósito, também uma coisa que pensava e que me testemunhou foi que o que mais gostava era ter ficado sepultado em Nampula. E aquilo que ele dizia é que gostava de ter ficado à entrada da catedral para que pudesse ser pisado pelo povo que fosse à igreja. Sabe, ele teve conhecimento, eu não sei se isto depois é de publicar, mas e ele teve conhecimento, deram-lhe conhecimento disso. Ele ficou aguado, mas passou à frente. Depois dele vir embora, na primeira conferência, o responsável que presidiu a conferência voltou-se para todos os colegas e sabe o que disse? Até que enfim somos todos negros. Eu fico chocado com isso. Estou convencido. E depois, o que aconteceu, houve de facto, não da parte dos bispos, mas da parte das irmãs, queriam que ele fosse lá, venha cá, tem aqui tudo, temos aqui tudo. E ele disse-me a mim, eu não vou mais a Moçambique. Vou criar problemas. De maneira que, se fosse por lá, para lá, é complicado. Mesmo para o bispo que estava lá pois. Na altura, não é? De maneira, mas houve essa reação, não é? De maneira que até é natural, não é? Porque não é o. Fizeram mais, eles estavam a ser dirigidos por um estrangeiro, um bispo estrangeiro, que não era moçambicano, não é? Pronto. Mas eu nunca notei, eu também estive lá só 2 ou 3 dias, não é? Mas não notei que houvesse qualquer antipatia da parte dos bispos para com o meu irmão, não é? Olha, vou-lhe a propósito digamos, do à vontade com que ele se movimentava, mesmo em terras moçambicanas interditas devido à Guerra Civil. Ele quis mostrar-me a mim e à minha esposa, a Madalena, mostrar-me a ilha de Moçambique. E então, lá os serviços do Paço Episcopal requereram um apoio militar, que viessem as tropas para nos apoiar. Bem, mas nunca mais chegava o jipe da tropa, nós já estávamos no jipe. Ele estava e ele voltou-se para o irmão dele. Olha, Edgar, vamos embora. E lá viemos, sozinhos, uma mata deserta, andámos quilómetros e quilómetros, ele com o braço de fora do jipe, não houve problema nenhum. Fomos e viemos, não houve problema nenhum. Houve uma coisa interessante que eu vi, disseram, pode não ter sido verdade, que quando Samora ia à ilha, dormia em determinado quarto e foram-me mostrar o quarto. Isto, eu já te contei isso. E estava lá um quadro com a fotografia do Salazar. Ainda estava lá um quadro. Quer dizer que o Samora fosse salazarista, mas quer dizer que conservavam o património, porque nós nessas coisas devemos, de facto, pronto, tivemos uma ditadura, sim senhor, tivemos ditadura. Houve coisas más e coisas boas.
Mas porque é que não devemos de conservar as coisas más para que não se repita? Para não? Que é bom, não é? Mas isso é engraçado. A história não se apaga. Hã? A história não se apaga. Não se paga. E lá, aí está, havia uma igreja que eu tive de entrar descalço, porque é dos muçulmanos, não é? Não era da igreja católica. Entramos para visitar a igreja, que tivemos de tirar os sapatos para entrar lá dentro. A história não se apaga e a memória de Dom Manuel Vieira Pinto não se vai apagar também tão cedo. Eu espero, e mesmo aqui em Amarante, olha, há uma coisa que nós não dissemos. Ele esteve muito interessado e conseguiu, junto do Dr. Assis, naquele tempo, que se fizesse a geminação Amarante não pula. Pelo menos no aspecto cultural e até no aspecto económico, de facto, e social. E depois conseguiu também, não sei na altura quem era o padre que estava em São Gonçalo, se era o padre Pacheco, já não era o padre Moraes, não sei. O Padre Gonçalo, talvez. Sim, era o padre Gonçalo. A geminação São Gonçalo com Não Pula, com a igreja Nossa Senhora de Fátima de Não Pula. Pronto. Em boa verdade, pouco ou nada se fez depois nesse sentido. Eu gostava que isto se dinamizasse e é uma das coisas que, se eu pudesse falar com o Sr. Presidente da Câmara, gostava que de facto isso fosse uma das coisas que ele assumisse, da implementação e dinamização da geminação Amarante não pula. Se quiserem de facto, acho que a título póstumo, que era uma boa homenagem que se fazia ao meu irmão, porque ele de facto interessou-se muito e ficou todo contente que se criasse a geminação Amarante não pula. E por isso, quando veio da última vez, alguém lhe fez chegar aquela escultura que está ali, que representa a família Bacu, que era precisamente para oferecer à Câmara, para se criar uma secção no museu, com a cultura relativa à geminação de Amarante não pula. Também é uma das coisas que eu gostava de informar o Presidente da Câmara, se estivesse nessa disposição. Agora levar aquela escultura para lá, para andar lá aos tombos, claro, ninguém ligar a importância, não. Isso claro. não. Mas de facto também era uma forma de homenagear. Acho que vale a pena nós. É bom que prestigiemos os homens bons da nossa terra, não é? Até como exemplos. Exatamente. Não é? E, portanto, ele, muito mais que homem da igreja, foi um homem que procurou, ao fim e ao cabo, prestigiar o homem, diminuir a injustiça social que existe, não é? E não se esquivava de dizer que era de Amarante. Ele sempre disse, eu sou Amarante, eu sou de Amarante. Portanto, Amarante acho que de facto o deve distinguir não só através de uma possível homenagem que se possa fazer agora com o lançamento de um novo livro, mas eu gostava que de facto, volto a dizer, ficasse uma artériazinha onde ele tanto gostava de ler o seu breviário e conversar com as pessoas, a perpetuar o seu nome. Muito bem. Muito obrigado, senhor. Obrigado por ter vindo e eu então vou mandar fazer um cafezinho que vocês bem merecem. Toma café ou não toma café? Muito obrigado. Aproveito, sim. Está bem. Bom, e sendo assim, agradecendo ao Sr. Vieira Pinto esta disponibilidade de relatar as memórias que tem do irmão, Dom Manuel, e do Delfim Carvalho de ter vindo fazer o registro, ficamos com algumas ideias que são testemunhais de uma personalidade muito particular, muito marcada pela sua luta pela sua pastoral, que no fundo foi a sua luta de vida,
em prol dos outros, em prol da libertação do homem e da sua transcendência. E em memória de Dom Manuel, aqui estamos. Muito obrigado pela vossa presença e as vossas palavras. Aquilo eu agradeço e agradeço o apoio que têm dado e aquilo que ainda poderão dar a favor do meu irmão. Obrigado.